Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais um momento, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações usando o teu servo, Deus. Abençoa a sua família, abençoa a sua casa, Deus. Guarda o seu coração, Deus. Que ele possa ser um instrumento de Deus, Pai, neste momento, para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Boa noite. Vejo que o período de descanso e confraternização fez bem para vocês. Esse boa noite foi um pouquinho mais animado que boa tarde, então tá bom. O café estava bom, né? Aí o café dá uma ajudada. Muito bem, gente. Bom, a gente vai continuar na ideia de tentar mostrar como conhecer o mundo que Jesus conheceu nos ajuda a entender melhor o próprio Jesus. Nos ajuda a entender melhor o ministério de Jesus. E a primeira premissa que eu vou fazer aqui, então, se você lembrar do que a gente fez ontem, quem esteve aqui ontem, muito obrigado. A premissa que eu comecei é, a gente não fala de um mundo de Jesus, mas a gente fala de dois mundos que Jesus conheceu, o mundo judaico e o Império Romano. As duas coisas são super importantes para entender Jesus. Mais cedo, hoje à tarde, a nossa premissa, a gente começou com era uma vez, há muito e muito tempo atrás, porque a linguagem, ou os códigos de linguagem que a gente usa, revelam muito a respeito da nossa cultura. Agora, à noite, nesse nosso panorama, e gente, entender o mundo de Jesus, na verdade, se a gente tivesse um semestre de aula aqui, a gente ainda ia ter coisa para abordar, porque é muita coisa para abordar, tá? Mas entender o mundo que Jesus viveu, entender o mundo que Jesus conheceu, pelo menos num panorama, pelo menos assim, com um olhar de pássaro, olhando assim por cima, uma das coisas mais poderosas em uma cultura, que revela como uma cultura funciona, é a sua música, as suas canções. Se você entende as canções de um povo, você entende muito a respeito daquele povo. E aí os irmãos mais tradicionais, mais conservadores vão me perdoar por mencionar aqui alguns ministros de louvor, como por exemplo o Zeca Pagodinho. Um povo que canta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Só o fato do povo cantar isso, a gente já entende um pouco a respeito de quem canta e por que canta. Né? Um povo que canta, aí já não é mais Zeca, mas chora, não vou chorar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, a gente entende um pouco de como aquele povo funciona, e às vezes o mesmo povo que leva a vida leve e solta sem muito planejamento, é um povo também bastante duro e difícil, que gosta de uma vingancinha. E se você trabalha há algum tempo com ministério pastoral, como é o meu caso, você já viu essas duas coisas acontecerem, às vezes com a mesma pessoa. Porque as músicas que pegam, a poesia que pega no ouvido do povo, revela muito a respeito do povo. A gente tem um pouco de dificuldade de cantar aquilo que a gente acha que é mentira. Aquilo que a gente acha que não tem nada a ver. Então, por exemplo, quando a gente é crente, e o evangelho ecoa no nosso coração, cantar uma música que diz, vais me pagar, vais me pagar, ofende um pouco o nosso interior, que é até difícil repetir. Quando eu repetir aqui agora, eu repito meio assim, porque até repetir, mesmo numa brincadeira, mesmo que não seja uma coisa que vocês sabem que eu não acredito naquilo, eu sei que eu não acredito naquilo, pronunciar essas palavras dói um pouco. Então, música que pega é música que as pessoas acreditam no que está sendo cantado. Poesia que pega é poesia que as pessoas acreditam no que está sendo cantado de alguma forma.
para evocar um pouco do meu lado paulista. A gente que é paulista, a gente tem uma mania, às vezes, de falar muito mal de São Paulo. E fica parecendo que é a pior cidade do mundo. E, ao mesmo tempo, a gente ama aquele lugar. É um negócio paradoxal. O que fez a música do Caetano Veloso, Sampa, pegar, ele como baiano olhando para São Paulo, é que ele soube apreciar esse lado paradoxal muito verdadeiro de São Paulo. Ele não diz que São Paulo é bonita, porque não é muito mesmo, mas ele diz que alguma coisa acontece no meu coração, que só quando eu cruzo a Ipiranga Avenida São João. Quem vai cruzar a Ipiranga Avenida São João achando que vai ver alguma coisa bonita, se frustra, porque não é. Mas alguma coisa acontece. Aquilo é verdadeiro, ecoa lá dentro, e aquilo acaba fazendo sentido. Quer entender uma cultura? Entenda as suas canções. Quer entender um povo? O que está na boca daquele povo quando ele está chorando? O que está na boca daquele povo quando ele celebra? Quando é um momento de alegria? O que está na boca daquele povo quando ele quer usar a canção e usar a música para ensinar as novas gerações? Você já percebeu que o poder da música... Eu estava comentando com o Djalma agora há pouco, que eu trabalhei numa gravadora, por isso essas coisas são meio frescas na minha cabeça. Eu fui executivo de uma gravadora de música secular, né? E algumas dessas coisas acabam ficando frescas na minha cabeça também por causa disso. Mas você quer perceber o poder da música e da poesia que a música traz? Perceba o quanto a música ela invade cada um desses momentos cruciais da nossa vida. Quando a gente comemora, tem música. Quando a gente chora, tem música. Quando a gente lamenta, tem música. Quando a gente ensina aos nossos filhos, tem música. Quando era muito pequeno, na época de pré-escola, eu passei por uma coisa que acontece às vezes, não é culpa dos pais, não é culpa da criança, mas eu ia para uma escola que era muito, muito rígida, e eu sofri uns maus tratos lá na escola, eu não gostava de ir. E eu era muito pequeno, não tinha como contar aquilo, sabe? Então eu só chorava. Para me acalmar, meu pai cantava uma música, eu lembro dessa música, no carro. Ele cantava assim: sou um soldado, não vivo ao léu, meu comandante mora lá no céu. Era uma música singela, que ele queria de alguma maneira passar para mim algum modelo de coragem baseado num Deus que olha pela gente, sabe? E ele não sabia o que estava acontecendo, coitado. Enfim, coisas da vida. Mas a música é esse instrumento tão poderoso que até algo tão importante quanto educar os nossos filhos, a gente usa a música como parte daquilo. E a gente consegue entender o que um povo pensa também a partir das músicas que dá para os seus filhos ouvir, que esse povo dá para os seus filhos ouvir, para as próximas gerações. É assim com o povo brasileiro, é assim com os israelitas. E a minha ideia de tentar trazer um pouco dessa coisa musical para a gente agora mais à noite, talvez seja de você se perguntar, e eu me perguntar também, que tipo de música que estava nos ouvidos de Jesus? Que tipo de poema, que tipo de poesia frequentava os ouvidos de Jesus? E a gente tem no texto bíblico um compilado de poemas, uma compilação de músicas, que a gente não tem a partitura, a gente não é capaz de dizer qual era a melodia, qual era o ritmo, qual era a harmonia, como essas músicas eram cantadas, mas a gente tem as letras que sobreviveram no nosso saltério, nosso livro de Salmos. São 150 salmos divididos em 5 livros que nos contam como eram as músicas que os israelitas cantavam. Desses 150 salmos, mais ou menos, depende assim do rigor do leitor, tá?
mas mais ou menos metade, um pouco mais, um pouco menos, metade desses salmos eram salmos de lamentação. Você já deve ter lido e ouvido nos salmos coisas do tipo: porque o justo sofre e o ímpio prospera. Isso é uma lamentação diante da dor que o povo passa. Se você esteve aqui com a gente ontem, você vai entender, é um tanto óbvio porque que tem tantos lamentos ali no saltério. Poxa vida, um povo que só apanha, na hora de cantar, vai cantar algo que reflita essa coisa de apanhar tanto. E, se você quiser, a gente que é moderninho, fala assim, né? Na playlist de Jesus, esses lamentos certamente tocavam. E esses lamentos, eles eram razoavelmente populares no período de Jesus. Mais do que alguns dos salmos mais otimistas, como aqueles que a gente às vezes gosta hoje em dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, que muito popular hoje, não era exatamente o salmo mais popular do mundo no tempo de Jesus. Agora, o próprio Jesus, na cruz, recita um trechinho de um salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Olha a diferença. Olha o contraste. E a gente sabe que os salmos na época de Jesus, que eram entoados nas sinagogas, e também no templo em Jerusalém, que Jesus visitou poucas vezes, mas principalmente ali nas sinagogas, a gente sabe que os salmos de lamento, eles tinham uma certa preferência, porque os salmos de lamento evocavam a necessidade do surgimento de um Messias, que era o tema quente da época. E então, quando a gente lê alguns dos documentos do período de Jesus, redigidos por judeus, Filo de Alexandria, Flávio Joséfo, os manuscritos do Mar Morto, a gente vai ver alusões e citações desse tipo de salmo. Tinha um salmo em especial que era recitado com alguma frequência nas sinagogas, e eu gostaria que você lesse comigo o salmo de número 137. Salmo de número 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos, nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Pausa, a gente vai continuar lendo depois, mas pausa por aí. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei para vocês ontem, quem estava aqui ontem, que os babilônicos, eles tinham aquela ideia de trazer as melhores cabeças, de trazer os maiores artistas, de trazer os melhores gestores entre os povos conquistados, para a Babilônia como escravos, para engrandecer a Babilônia, para a cidade da Babilônia ser a cidade mais impressionante. Lembra disso, quem estava aqui ontem? Se você não estava aqui ontem, eu estou te dando esse prêmio aqui, de relembrar um negócio aqui. Então a cidade da Babilônia tinha que ser a cidade mais especial de todas. Para que a cidade fosse especial de fato, o que o babilônico chegava e fazia? Vem cá, cantor, vem cá, poeta, você que tem a voz bonita, vem aqui, você foi conquistado, você agora é meu escravo, você tem a sua própria cultura, mas eu vou te dar o prêmio, o privilégio. Seu pai morreu, não importa. Eu matei sua esposa, não interessa.
Você perdeu os seus filhos que morreram de fome durante o cerco de Jerusalém? Não estou muito aí, mas eu valorizo a tua cultura. Então canta para mim uma música feliz do tempo que você estava na tua cidade natal. Essa é a ideia do que está aqui. Essa é a ideia do que está aqui. Seu filho morreu, sua esposa foi levada, sua casa foi destruída, você não mora mais na sua cidade, você não tem mais o templo para adorar o seu Deus. Canta para mim uma música feliz aí da tua cultura, porque isso vai engrandecer, enriquecer a cidade da Babilônia. Cantem para nós um dos seus cânticos de Sião. Duro, né? Cruel. Se você quiser uma representação desse salmo na cultura popular atual, você pode ler os livros. Quem diria que eu ia sugerir isso, mas vou. Você pode ler os livros ou assistir os filmes de Jogos Vorazes. A ideia de Jogos Vorazes é precisamente essa. É a metrópole pedindo a alegria artificial de quem foi conquistado, de quem foi dominado. A resposta de Jerusalém, a resposta de Sião, a resposta dos israelitas, embora um povo que só apanhou e que poderia estar de cabeça baixa e não aguentando mais resistir, a resposta do povo é uma resposta extremamente rebelde. Porque se esse povo tem na sua marca histórica, ironicamente, rebelar-se contra o seu próprio Deus, e é isso, a gente vai vendo a história de Israel, eles se rebelam contra o próprio Deus deles. Não é contra a Babilônia que eu não vou me rebelar. Então a resposta do israelita diante dessa crueldade é a seguinte: mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Babilônico, você quer que eu cante? Vai ficar querendo. Você quer que eu toque? Prefiro perder a mão. Você quer que eu cante? Prefiro ficar mudo. Isso aqui é um cântico de lamento, cara. Talvez essa dimensão da espiritualidade, da lamentação, ela seja uma das dimensões que, como igreja, a gente às vezes esquece um pouco. A gente às vezes tem uma nota triunfalista demais. Eu lembro isso aos meus colegas de ministério e as pessoas que eu discipulo sempre na sexta-feira da paixão, na sexta-feira da crucificação. Pô, nem na sexta-feira você consegue ter um ar mais consternado. No domingo a gente celebra a ressurreição, a gente canta de alegria, mas hoje é sexta-feira, a gente lembra que o meu pecado, que o seu pecado colocou o nosso Deus numa cruz. Existe coisa para lamentar. A espiritualidade bíblica tem espaço para o lamento. É que o lamento não tem a palavra final. A palavra final não é do lamento, mas existe espaço para a lamentação. A palavra final é a palavra da vitória de Jesus Cristo, mas existe espaço para a lamentação. Você quer que eu cante, Babilônia? Prefiro ficar mudo. Você quer que eu toque? Prefiro ficar sem mão. Esse salmo aqui, no período de Jesus, era um dos favoritos. E a ideia, mais ou menos, era trocar mentalmente Babilônia por Roma. Tá? Então, eles não recitavam como se fosse Roma, mas eles chamam Roma de Babilônia.
A grande Babilônia. O que é a grande Babilônia no período de Jesus? É o Império Romano. É o Império Romano. Então Roma, que nos oprime, você acha o quê? Que eu vou ficar batendo palma para César? Imagina que eu vou ficar batendo palma para César, de jeito nenhum, mas não para por aí. O Salmo ele continua: ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. E aí talvez um dos versículos mais difíceis de todo o livro de Salmos: feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Jesus cresceu ouvindo esse salmo. Jesus cresceu ouvindo esse salmo. E a pergunta que a história do cristianismo faz, mas que qualquer pessoa sensata, com um pouco de sensibilidade também, vai se fazer é: como é que um salmo desse, que diz um negócio violento como isso, vira o evangelho de amor de Jesus? Aí você vai ter, lá no começo da história do cristianismo, um teólogo, e teólogo é sempre problema, né, gente? Os teólogos aí ficam complicando o que devia ser simples. Aí vai ter um teólogo chamado Marcião, um dos primeiros hereges da história. Ele vai falar: não, é porque o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento é outro, está resolvido. E é precisamente por isso que Marcião é um herege, porque ele vai propor dois deuses. É uma loucura, mas é um jeito de resolver esse problema que a gente tem aqui. Imagina Jesus indo para a sinagoga, ouvindo essa canção. Um sábado, passa outro sábado, cantam outra coisa. Daqui 2 sábados, canta essa de novo. Passa um sábado, canta outra coisa. O ministro de louvor gosta de dar uma variada de vez em quando, mas tem umas músicas favoritas, você sabe, né? Quando tem um ministro de louvor que está sempre aí, você já sabe: ele vai cantar aquela música, ele gosta daquela. Nenhuma indireta, vocês cantaram super direitinho, gente. Isso acontece em toda igreja, é normal. Tá? Dois sábados, no sábado seguinte está lá, de novo essa. Eu não sei qual foi a idade de Jesus, que ele olhou para esse verso, e aí de novo, tá? Eu não tenho ideia do que passava no coração e na cabeça de Jesus, porque o texto não diz. Aquilo que a gente já falou lá na nossa primeira metade da nossa conversa de hoje. Não sei, não tenho como saber. Mas, em algum momento, que eu não sei qual foi, se foi logo de cara, se demorou um pouco, Jesus olha para isso daqui e ele fala: Babilônia foi cruel, como eu e você falamos aqui agora. Caramba, Babilônia foi cruel. Precisa haver julgamento contra a Babilônia. Se Babilônia não for julgada, e na verdade, se os povos que oprimem Israel ao longo da história não forem julgados, é injusto. Deus só pode ser justo se em algum momento ele julgar os pecados dessas nações que oprimiram Israel durante tanto tempo. Deus só pode ser justo se for assim. Só que Deus prometeu abençoar essas nações. Então como que resolve isso? Jesus conhecia a Bíblia muito melhor que eu. Então ele provavelmente se tocou muito antes de mim que Deus fez uma promessa para Abraão que todas as nações seriam abençoadas. Então como é que julga as nações e abençoa as nações ao mesmo tempo?
Eu não sei qual foi a idade de Jesus, quando foi que Jesus olhou para isso e falou: só tem um jeito. Bem-aventurado aquele que esmagar o seu próprio filho contra a rocha. Sou eu que vou. Eu tomo o lugar das nações. Eu sou esmagado. E porque eu sou esmagado e não as nações, agora as nações podem ser abençoadas. Perceba o quanto uma canção revela a respeito de um povo, e no caso aqui de 2 povos. Por que de 2 povos? Porque aqui a gente tem muito da cultura de um povo que se vê esmagado, que se vê injustiçado, que se vê ao longo dos anos apanhando, e alguma coisa precisa ser feita, por isso eles cantam dessa forma. Se fôssemos nós a cantar, também cantaríamos assim. Deus nos chama para sermos um novo povo, um povo de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, todos numa nova família. Porque agora a justiça foi feita. Deus executa contra a sua própria criança a justiça que viria a Roma, aos babilônicos, aos próprios judeus que eventualmente foram infiéis, para chamar para si um povo que ele chama de seu. Olhar para as canções da Bíblia é olhar para o Evangelho. Olhar para a playlist de Jesus, se você quiser, é olhar como Jesus transforma essas canções de lamentação em alegria. Agora, alegria só por alegria é sorriso bobo. Um milagre é, no meio desse tipo de lamentação pesada, acontecer a alegria. Por isso que a gente precisa de um pouco de lamentação nas nossas igrejas. Porque quando a alegria vem, a gente sabe que é milagre do Espírito Santo. A gente sabe que é milagre do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente começa a perceber que as canções são canções de 2 povos, a gente começa a entender que o que Jesus está fazendo é observar um mundo israelita, um mundo romano, olhando para esses 2 mundos e lamentando, e por meio do seu próprio trabalho, do seu próprio ministério, Jesus olha para um mundo restaurado lá no escatom, lá no Apocalipse, lá na frente. E como que um vaqueiro, laçando esse mundo lá na frente, e fazendo aquele mundo lá na frente substituir esses 2. Invadir esses 2. Você quer saber o que você é, o que eu sou? Nós somos cidadãos desse mundo lá da frente, que invadem o mundo de hoje. O mundo da época de Jesus, o mundo da nossa época, são mundos dos quais nós somos alienígenas. Não no sentido de extraterrestre, de OVNI, não nesse sentido. Alienígenas no sentido de que a gente não pertence. Se você quiser usar a palavra que os evangélicos ao longo da história usaram, um mundo no qual hoje nós somos peregrinos. Porque a gente pertence a um mundo do futuro. Um mundo em que a justiça já foi feita. Sabe, eu estava comentando mais cedo agora no nosso intervalo, eu estava comentando sobre o pastor Ari Veloso, que foi o pastor que eu cresci escutando na adolescência. O pastor Ari, ele tinha uma frase dele. Eu era adolescente, eu estava na igreja, acho que é melhor começar a contar essa história desse jeito. Eu era adolescente, eu estava na igreja, mas eu não tinha um encontro real com Jesus Cristo.
Eu era de uma família cristã, educado na Bíblia, conhecia a Bíblia bem, mas não tinha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E aí, na minha adolescência, de garoto que cresceu na igreja, eu não tive grandes rebeldias. Sabe qual que era a minha rebeldia? Minha rebeldia na igreja era a seguinte: eu vou fingir que eu estou dormindo aqui, é domingo, eu vou fingir para os meus pais que eu estou dormindo, se eles vierem me acordar, eu finjo que não acordo de jeito nenhum, quem sabe eles desistem de ir na igreja, ou eles vão e me deixam aqui, e eu posso jogar bola com os meus amigos, porque é muito injusto só ter 2 dias no final de semana, eu só poder jogar no sábado. Como vocês veem, eu abandonei essa prática. Deveria voltar, devagarzinho para não machucar, né, gente? Mas a minha rebeldia de adolescente era essa. Na minha ingenuidade, bobeira de adolescente, eu virava para Deus e falava, eu não era crente, mas eu orava, tá? Eu não conhecia Jesus, mas eu orava. E eu virava para Deus e falava assim: Deus, mas você errou, cara. Desculpa, não estou querendo dizer que você errou, eu sei que você não erra, mas você errou. Culto tinha que ser na sexta-feira à noite, porque aí o que acontece? Já cumpre a obrigação, final da sexta-feira, já deixa todo mundo livre, e o final de semana a gente aproveita. Tem gente sorrindo aí, cuidado, irmão, cuidado. Está gostando demais dessas ideias. Mas por quê? Eu não queria mulherada, eu não queria beber, eu só queria jogar minha bolinha. Essa era a minha rebeldia de adolescente. Eu fui um adolescente, acho que mais ou menos fácil de lidar, mas não tinha um encontro real com Cristo. Não tinha um encontro real com Cristo. E assim, as músicas da nossa cultura, elas revelam as nossas rebeldias também, né? Então, geralmente quando a gente pensa no homem rebelde, o estereótipo que a gente tem é formado também pelas canções da nossa cultura. Já tive mulheres de todas as cores, grande ministro de louvor Martinho da Vila, né? Mas quando a gente pensa no adolescente rebelde, principalmente homem, a gente pensa no cara que tem problema ou com a mulherada, ou com droga, ou com álcool. Não era os meus pecados eram pecados que a igreja aceita, o que é muito pior, porque é mais difícil de perceber que eu preciso de Jesus. Então eu tinha pecado de orgulho, tenho ainda, lido com isso, que é uma barbaridade. Pequenas mentirinhas. Eu estava falando para o Djalma que eu sou um péssimo administrador, me dá uma planilha que dá problema. Péssimo de gestão, odeio, não sei fazer, esqueço, me atrapalho, me desorganizo sozinho, tropeço no meu próprio pé. Imagina isso na escola, gente. Tem prova hoje? Não sabia. Presta o caderno, Paulo. Paulo era um menino estudioso que ficava do meu lado ali, sentava do meu lado. Presta o caderno, Paulo, preciso estudar que eu não sei o que tinha prova hoje. Esquecia de fazer o trabalho, e aí entra o pecador que mora em cada um de nós. Se eu esqueci de fazer o trabalho, vamos lá conversar com o professor, dar uma mentira para ele, para ver se ele me estende o prazo. Isso é pecado que a igreja não vê. Isso é pecado que a igreja não vê. Bom, agora dá para eu contar do pregador. Mas eu acordava no domingo de manhã, meus pais olhavam para aquele moleque fingindo que estava dormindo, eles não eram tontos nem nada, não nasceram ontem, esse moleque está fingindo, pode acordar, vão para a igreja, e eu ia. Eu ia para a igreja e aí eu ouvia um pregador extraordinário, Ari Veloso. Ari Veloso, um pregador do evangelho de primeiríssima, um homem de Deus, não era só um orador, não era só alguém com capacidade verbal, um homem de Deus, e aí ele sobe no púlpito, começa a falar da Bíblia, engraçado, fazia as piadas certas, de quebra, ainda falava de futebol no púlpito, aí eu falava, não, dá para ouvir esse cara, palmeirense igual eu,
culto, então assim, às vezes ele pegava e citava algum filósofo, aí me conquistava, eu queria ouvir o que ele tinha para falar. Não, esse homem sabe das coisas, eu quero ouvir. Quando que ele me perdia? Ele me perdia com uma frase que ele falava, domingo sim, domingo não, domingo também. Que volta e meia ele fala, mas ele quer a sua entrega total. E aí eu olhava para aquele pregador, falando que Deus queria tudo. Eu falava, não é possível que Deus quer tudo, Deus não é tão egoísta assim não, Ele vai deixar um tantinho para mim, pô. Era aí que o Ari Veloso me perdia. Falava, entrega total. Que entrega total? Que é tudo? Tudo é demais, cara, é muita coisa. Não pode ser que Deus quer tudo. Isso é coisa do Deus mesquinho, do Deus egoísta. Deus não é egoísta, Deus não é mesquinho, Deus é todo poderoso. Então, não é assim não. Era ali que o Ari Veloso me perdia. É que eu não entendia o que ele queria dizer com entrega total. Por quê? Porque as músicas do meu tempo, porque as canções da minha cultura, que provavelmente são as canções da sua cultura também, porque você é brasileiro, especialmente se você tiver mais ou menos a minha idade ou for um pouco mais velho, as músicas da minha cultura inclusive falam a respeito de Deus. Grande profetisa, Xuxa Meneghel. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Lua de cristal que me faz sonhar. É ruinzinho, né, gente? Mas o que é? Estamos olhando para a música, estamos olhando para a cultura, estamos olhando para o que o povo canta, estamos olhando para o que o povo sente, estamos olhando para o que o povo canta, estamos olhando para o que o povo pensa. E o que a gente pensa a respeito de Deus? Nossa, ainda mais no começo dos anos 90. Por quê? Além da Xuxa, tinha o namorado da Xuxa, Ayrton Senna do Brasil. Jesus me fez vencer, chegar no pódio. Homem evangelizado pelo Alex Dias Ribeiro. E foi evangelizado mesmo. Isso é fato que foi. Agora, o que fica na cultura, às vezes é uma frase, é uma coisa, geralmente é aquela coisa que agrada ao nosso coração, que faz um carinho no nosso ego. Deus quer que você seja feliz. Ele não vai querer tudo de você, vai deixar um pedaço para você cuidar. Entrega total, Ari, entregar tudo. O que eu não percebia é que quando o Ari falava em entrega total, em entregar tudo, em dar tudo que a gente tem, e quando ele falava em dar tudo que a gente tem, não era para ele, para a igreja, não. Era para Deus, era outra história. Ari era um homem correto, fiel, simples. Tudo que a gente é. Aliás, Ari estava muito mais interessado em pregar uma mensagem que a gente entregasse tudo que a gente é, mais do que tudo que a gente tem. Porque ele falava, tudo que você tem já é de Deus mesmo, rapaz, você que pensa que é seu. O que eu não percebia é que o Ari estava falando o seguinte, Vitor, vem cá. O que o Ari estava falando nas entrelinhas era mais ou menos isso. Vitor, vem cá. Entregar tudo ou não é uma questão de escolha entre caminhos bons. É a única escolha possível. E a única escolha agradável. O resto é desastre, o resto é tragédia. E então, muitos anos depois, com o encontro real com Cristo, essas fichas começaram a cair, e eu encontrei uma canção, uma música do mundo de Jesus, uma canção da época de Jesus, que fez assim comigo, Vitor, presta atenção, você acha que tudo é demais? Tudo é demais. E olha como a entonação ela muda tudo, né? Você acha que tudo é muita coisa? Você acha que tudo é demais? Tudo é demais. Tudo é espetacular. Presta atenção nessa música aqui.
Apocalipse capítulo 5. A gente vai ler os versículos 11 e 12. Apocalipse 5, 11 e 12. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, também dos seres vivos e dos anciãos, e cantavam com forte voz: digno ao Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Presta atenção aqui, João, o profeta, perigoso para Roma, perigoso a ponto de Roma chegar e falar o seguinte: bota esse homem numa ilha isolada que não tem nada, deserta que não tem nada, prende ele lá, para ele não influenciar mais ninguém, porque esse homem é problema. Então, prestou atenção nos mundos aqui? João, o profeta, um cristão, um judeu convertido ao cristianismo, um judeu convertido ao Messias, diante do mundo do Império Romano. O que o mundo do Império Romano faz? Opa, esse cara aqui é perigoso, bota ele numa ilha separada para não influenciar ninguém. O Império Romano, e aqui nessa altura do campeonato a gente está falando dos anos 80 depois de Cristo mais ou menos, o Império Romano estava sob gestão de Domiciano, o último imperador da dinastia Flaviana. Lembra que eu falei para vocês que uma genealogia, ela diz muito a respeito do poder de uma dinastia? Quanto mais longa, mais poder? Cara, o poder do Império Romano é devastador, agora o poder de Domiciano é mais ou menos. Por quê? É o quarto de uma dinastia, e é o último da dinastia Flaviana, o que significa que vem outra depois dele. Domiciano tinha muita coisa para temer, inclusive os conflitos internos de outros postulantes a imperador de Roma. Diante disso, o imperador precisa de coisas que deem testemunho do seu verdadeiro poder. O imperador que tem um poder ameaçado, ele vai precisar de algo que é muito comum em líderes fracos. Um líder fraco, ele gosta, ele na verdade faz uso, quanto mais possível, de bajuladores. Líder fraco adora isso. Líder forte vai ter bajulador também, mas ele não gosta muito não. Líder forte, que eu digo líder bom. Líder bom para valer, o bajulador chega, ele até aceita ali e tal, faz a política, mas não gosta muito não. Agora, líder ameaçado, o bajulador é importante, porque faz parecer para os outros: putz, esse cara é forte. Olha aí, estão adorando o nome dele, estão louvando o nome dele. E aí, quando a gente lê a história de Roma, você tem alguns historiadores romanos, gente do mundo antigo que conta a própria história do mundo antigo. Então você tem, por exemplo, Suetônio, um historiador ali do Império Romano. Você vai ler a história de Suetônio, de Dion Cássio, por exemplo. Uma das coisas que é presente na cultura romana, em especial para esse tipo de imperador, e em especial Domiciano, é que poetas, assim como Caetano Veloso faz um poema em homenagem à cidade de São Paulo, poetas nesse período faziam os seus poemas, muitas vezes em homenagem ao imperador. Então os melhores poetas de Roma, vários deles, faziam poemas em homenagem ao imperador. E qual que era o destino desses poemas? Eles ficavam lá escritos em algum canto? Não. Eles iam parar na própria corte, no palácio do imperador. Os maiores burocratas do império, os maiores funcionários públicos, braço direito, braço esquerdo de César, 10, 20, 200 pessoas, que são as pessoas importantes na administração do império, pegam esses poemas e entoam a César. Olha os bajuladores aí.
Ó César, como você é bonito, como você é legal, como você é interessante, como você é inteligente. Só que com a linguagem da época e linguagem poética. Em especial é interessante para a gente aqui a poesia de um grande poeta romano chamado Estácio. Estácio escreve um poema quando Domiciano conclui as obras da principal estrada do Império Romano durante 4 séculos aproximadamente. Durante 400 anos essa estrada vai ser a estrada mais importante do Império Romano. Algum político brasileiro já disse que governar é construir estradas, desculpa. Algum político brasileiro já disse que governar é construir estradas, no Império Romano não era diferente. Domiciano constrói uma estrada ligando Roma até o sul da Itália, fazendo com que os navios que trouxessem mercadorias do mar Mediterrâneo não precisassem atracar ali no centro da bota, mas pudessem atracar no próprio sul da Itália, onde as mercadorias seguiriam por terra. É uma obra que demorou muito para ser concluída e não foi Domiciano que começou. Mas como na política brasileira, também na política romana, o homem que conclui é o homem que corta a faixa e fica com o nome dele o negócio. Quando Domiciano conclui essa estrada ganha o nome de Via Domiciana. A Via Domiciana ela é concluída e então Estácio compõe um poema que diz o seguinte: digno é Domiciano do poder, porque Júpiter o faz divino, Júpiter o faz Deus. Júpiter entrega a Domiciano as rédeas do mundo, numa tradução do latim bem porca que eu estou fazendo aqui agora. Estácio compõe essa canção, que é entoada pelos súditos de César, a César no palácio. Cortou, volta para João, ilha de Patmos. João não olha para um palácio, ele olha para os céus abertos. O que ele vê não é uma bonita construção de mármore e de ouro, dando testemunho do poder de César. O que ele vê são as estrelas, as nuvens e o próprio céu, dando testemunho do poder de Deus. E enquanto no palácio de Domiciano, entoando um canto, dizendo que ele era digno de receber poder, porque ele era Deus, o que João vê não são 200 bajuladores humanos, mas milhares e milhões de anjos cantando e testemunhando do poder de Deus. E não dizendo que digno de poder é Domiciano por ter construído uma estrada, mas que digno é o cordeiro que foi sacrificado à beira de uma estrada. Você entendeu por que o império acha esse cara perigoso? Mas isso ainda não explica o lance da entrega total. Porque João não diz apenas que digno de poder é o cordeiro que foi sacrificado e não Domiciano. Ele diz também que ele é digno de receber a riqueza. E o que é a riqueza no Império Romano? Bom, riqueza no Império Romano é a administração muito inteligente de 2 recursos. E veja só, o Império Romano não é um Império Romano por acaso. Ele não é um vilão tipo Coringa do Batman que só faz maldade. Não, o Império Romano se torna Império Romano porque ele faz muita coisa direito. Entre as coisas que o Império Romano faz direito, faz muito bem, é gestão. Aquilo que o Vítor é horrível, o Império Romano é sensacional. E riqueza no Império Romano acontece, Roma enriquece pela gestão extremamente competente de 2 recursos. O primeiro deles é o recurso dos impostos nos lugares conquistados. Sabe a história de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos. Lembra disso? Zaqueu era um cobrador de impostos do Império Romano, mas ele não era romano. Zaqueu era judeu. Como que funcionava a cobrança de impostos de Zaqueu? Zaqueu tinha uma concessão comprada.
Ele comprou o direito de ser cobrador de impostos de Roma. Roma não ia ficar mandando cidadão romano para a periferia do mundo, para ficar administrando nas minúcias se cada um pagou quanto que tinha que ter pago. Isso dá muito trabalho, é inviável, não tem condição de fazer isso, não é uma boa estratégia, e além de tudo, o cara que é romano vai lá para a região de Israel, que é longe pra caramba, ele vai querer voltar. Não, vamos fazer diferente. Vende para o cara o direito de cobrar impostos, e esse cara vive disso, ele vive de pegar uma parte para ele e repassa uma parte para a gente. E é isso no império inteiro. Mais ou menos como funciona no nosso período, a concessão para você, se bem que agora com Uber isso já mudou muito, mas como funcionava o lance do táxi. O que é o táxi? O táxi, o cara tem lá o direito de explorar o transporte privado com automóvel, tá? Recurso dele, o Estado não paga nada ali. Então é um negócio muito inteligente, muito bem feito, gerava riqueza e concentrava a riqueza em Roma, de certa forma empobrecia ao redor. Imposto, dinheiro que você tinha que pagar, que você era obrigado a pagar para Roma. E essa era a riqueza de Roma. O segundo recurso era o trabalho escravo. Se você não paga pela mão de obra, embora escravo tenha custo, você tem que alimentar, você tem que dar moradia, ok? Mas você não paga pela mão de obra, desde que você faça uma gestão que os escravos não consigam se rebelar. Então perceba o seguinte, Roma, quando Roma recebe a riqueza e como ela entende a riqueza, é uma boa gestão, uma gestão inteligente de dois recursos não legítimos, de dois recursos ruins. Isso é riqueza no Império Romano, é concentrar a riqueza em Roma a partir de uma gestão que empobrece quem é conquistado. E o problema é seu, você foi conquistado, cara. Problema seu. Isso é riqueza em Roma. O que é riqueza na comunidade do discípulo amado? Na canção dos anjos, no poema dos anjos. Ora, riqueza no Novo Testamento na comunidade do discípulo amado é quando voluntariamente você abre mão daquilo que você tem, para que quem dentro do povo de Deus precise, não passe necessidade, não passe fome. Em Roma você obrigatoriamente concentra na canção do discípulo amado, você voluntariamente, e é importante ressaltar que é voluntário, distribui. É o contrário. Riqueza no Império Romano e riqueza em Jesus, um é o contrário do outro. Só que os anjos não param por aí, eles não cantam só do poder que é o contrário, nem só da riqueza que é o contrário. Eles dizem que digno é o Cordeiro de receber sabedoria. E o que é sabedoria no Império Romano? Sabedoria no Império Romano nada mais é do que, em alguma medida, a filosofia grega. Em alguma medida, alguma interpretação de Platão, mais especificamente. Existem correntes filosóficas que disputam espaço em Roma, mas quando você fala em sabedoria em Roma, a sabedoria pertence a um desses grupos filosóficos, ou estoicos, ou epicuristas, algum desses grupos. O que eles têm em comum? Todos eles são de alguma maneira platônicos, e todos eles dizem, esse mundo que tem sofrimento, que tem dor, esse mundo que é complicado, ele não pode ter contato com um Deus que é perfeito. Se tem um Deus perfeito, ele não pode ter criado esse mundo aqui. Ele não pode entrar em contato. Se existe um Deus perfeito, ele está ausente. Isso é sabedoria no Império Romano. Mas o que é sabedoria na canção dos anjos, na comunidade de João, do discípulo amado, na comunidade de Jesus? É Deus se fazendo presente a ponto de encarnar e viver como homem. É o contrário. Só que assim, você está entendendo por que João é um homem perigoso para Roma? Prende esse cara, não deixa esse cara falar com ninguém, porque ele ameaça o nosso jeito de viver. É o mundo de Roma e o mundo do Cordeiro entrando em choque aqui.
Só que não para por aí. Os anjos cantam mais. Falam que digno é o Cordeiro de receber força. E o que é força no Império Romano? Força no Império Romano é a sua capacidade de demonstrar que você não tem fragilidades para que você mantenha a sua dinastia. É a briga de Domiciano para se manter no poder. Você mostra que você é forte pelo tamanho da legião romana que você tem, pelo tamanho do seu exército e pelo controle que você exerce sobre esses militares para que eles não se rebelem contra você. Então você tem que se demonstrar alguém extremamente poderoso, habilidoso, para que te obedeçam. Força no Império Romano é a postura austera de um líder inabalável. Isso é força no Império Romano. É a figura de Júlio César, imponente. Vai nos museus e você vê os bustos dos imperadores esculpidos, eles estão sempre lá, musculosos, com um ar imponente. Imperador não tinha músculo não, era só na escultura, é que nem eu, o imperador. Vivia sentado ali, deliberando. Mas no busto, é aquela figura imponente, atlética, porque você precisa parecer forte. E os anjos estão dizendo que digno é o Cordeiro de receber força. E o que é força na comunidade do discípulo amado, na canção dos anjos, nas canções dos primeiros cristãos? Diz o apóstolo Paulo, é na fraqueza que somos fortes. A gente é forte quando no meio da comunidade a gente encontra pessoas em que a gente pode expor as nossas fragilidades sem o medo de que isso seja usado contra a gente. E que na exposição da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, o outro se sinta confortável o suficiente para que a fragilidade dele também apareça, e o resultado dessas fragilidades, quando elas se encontram, seja oração, seja súplica, seja força. Por quê? Porque diante da nossa limitação, da constatação óbvia que um dia a gente morre, diante da doença, diante da fraqueza que a gente tem, junto a gente se coloca de joelhos e a gente reconhece a força de quem realmente é forte. Você está entendendo como é que um povo ali, pequeno, lá em Jerusalém, que era um lugar desimportante, de repente começa a abalar as estruturas de um império? Esses caras não tinham uma lança, não tinham uma espada, não tinham nada, e de repente o império está chacoalhado com esses caras. Bota o joelho no chão para você ver o que acontece. Encontra uma comunidade em que confissão de pecado um ao outro é confissão mesmo, e não motivo para virar fofoca. E o que você tem é lágrima no chão, joelho no chão e glória a Deus nas alturas. Isso é força na comunidade do discípulo amado, na boca dos anjos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma canção do mundo de Jesus, mas os anjos louvam até hoje. Os anjos nos céus continuam cantando que força é isso. E aí Roma olha para João e fala, esse cara tem que ficar preso, não adianta, isso aí é perigo demais. Só que os anjos não param por aí, eles cantam que digno é o Cordeiro de receber honra. E o que é honra no Império Romano? Honra no Império Romano é a percepção pública a respeito do seu nome. Espera aí, você falou complicado, Vitor, repete o que você está querendo dizer. Como as pessoas percebem o seu nome no público, na praça? Como que está o teu nome na praça? O que as pessoas pensam de você? Isso aí é honra. Isso aí é honra. Augusto, o primeiro imperador, Júlio César não foi imperador, tá, gente? O primeiro imperador foi Augusto. Augusto, o primeiro imperador, ele passa um edito que, veja só, é meio tétrico o que eu vou falar, mas tem que falar. Ele passa um edito que ele permite, ele autoriza que pais de família assassinem suas esposas e suas filhas
e quem eventualmente tirar delas a honra. Claro que ele está falando ali de abuso. Então, se a minha esposa foi abusada, se a minha filha foi abusada, segundo a lei romana, eu tenho direito não apenas de assassinar o abusador, mas em nome da honra da minha família e da percepção do meu nome na praça, eu tenho direito também de assassinar minhas filhas e minha esposa. Isso é honra no Império Romano. Para que não me percebam como, gente, com perdão da expressão chula, não fale isso, pelo amor de Deus, desse jeito que eu vou falar. Por favor, não fale dessa forma. Mas eu vou falar aqui para ilustrar bem como isso tem nome na nossa cultura. Em nome de não ser percebido como corno manso, e agora eu já não uso mais essa expressão horrível, chula, que revela muito do quão suja foi a nossa cultura, e às vezes ainda é, mas em nome de não ser percebido assim, em Roma, o cara tem o direito de assassinar, é honra que destrói a própria família. Em nome da honra da família, eu destruo a minha família, era isso. E o que é honra na comunidade do Cordeiro? A única honra que temos é de sermos participantes com Cristo na cruz. E o que era a cruz? Cruz era o principal símbolo de humilhação. É o contrário. É o contrário. Mas os anjos não param por aí, eles falam que digno é o Cordeiro de receber glória. Digno é o Cordeiro de receber glória. O que é glória no Império Romano? Glória é o resultado de uma conquista militar. Um líder militar saía em campanha para conquistar um outro povo, levava consigo os legionários, os militares, e ele obtinha sucesso, vitória na conquista do outro povo, por meio do esforço da lança e da espada e da estratégia militar. Quando ele retornava para a cidade, quando ele retornava para Roma, ou para uma das províncias onde ele morava, ele era aplaudido de pé pela vitória que ele conquistou, pela glória de ser vencedor. Glória no Império Romano é o que se recebe quando se conquista pela força um outro povo. E o que é glória na comunidade do discípulo amado e na boca dos anjos? É se permitir ser conquistado pela violência, para que por meio do amor os outros povos venham para Deus. É o contrário. E por último, digno é o Cordeiro de receber louvor. E o que era louvor no Império Romano? Bom, louvor no Império Romano você consegue ver até hoje se você viajar para a Itália. Se você viajar para a Itália, você vai encontrar aqui e acolá umas tabuletas de pedra com nomes de pessoas lá do Império Romano, de 2000 anos atrás, gravadas nessas tabuletas de pedra, que são epígrafes, que é o louvor a alguém que fez alguma coisa boa. A epígrafe é fulano de tal que fez alguma coisa assim, 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 e a gente entalha isso na pedra. Poderia ser em pedra, poderia ser em madeira. O que sobreviveu para nós é tudo em pedra. Se for para a Itália, até hoje isso lá tem. A única tabuleta entalhada que o Senhor Jesus Cristo recebeu foi INRI, numa grande ironia, num grande sarcasmo, Jesus Nazareno, rei dos judeus, e uma coroa de espinhos, e pregos nas mãos. Esse foi o louvor. Perceba o seguinte, meu irmão, essa canção, ela fala de política, poder, ela fala de economia, riqueza, ela fala de relações familiares, quando a gente está falando da honra, ela fala de status social, quando a gente está falando de glória, de louvor, ela fala de tudo que compete à vida humana. E a pergunta que você tem que se fazer diante dessa canção é: qual é a canção que rege a sua vida? O que é preferível? E essa é a grande pergunta. A economia, a política, as relações sociais, as relações familiares,
do Império Romano ou do Cordeiro? Porque quando a gente olha para essa canção, sabe o que essa canção abrange? Toda a experiência humana possível. Tudo que a gente experimenta nessa terra, essa canção aqui toca. E ela está te perguntando, o que é preferível? Viver num lugar onde só alguns podem comer? Ou num lugar onde não importa se eu sou mais rico, se você é mais pobre, mas no final do culto nós comemos junto? Não importa. O que é preferível viver? Num lugar onde em nome da família as famílias são destruídas? Ou num lugar em que, embora a gente não tenha o mesmo sangue, a gente é da mesma família? A gente não tem o mesmo sangue, a gente não tem o mesmo sotaque, a gente não tem muitas vezes a mesma língua, a gente não tem a mesma cor de pele, mas a gente é a mesma família. O que é preferível? E então, quando você olha que essa canção, ela toca em toda a experiência humana, você chega à conclusão que quando Deus pede tudo, tudo não é muita coisa, tudo não é demais, tudo é demais, tudo é extraordinário. Porque se você imagina o mundo como ele seria, se a canção de todos fosse a canção do Cordeiro, a gente viveria um mundo extraordinário. A gente viveria a perfeição. A gente vai viver na Nova Jerusalém. Mas hoje, ainda não é Nova Jerusalém. Mas a gente é povo da Nova Jerusalém. Então a gente faz a Nova Jerusalém vindoura acontecer hoje, aqui, agora, em nome de Jesus, em nome do Cordeiro, porque Ele é digno de receber o poder, Ele é digno de receber a glória, Ele é digno de receber a honra, e em nome disso a gente entrega tudo. Eu comecei a entender com essa canção o que o salmista queria dizer quando ele dizia: me fez cantar uma canção nova. Cantar uma canção nova é mais do que só um poema, é viver uma vida nova, com uma cabeça nova, com um coração novo, desejando um mundo novo, que ainda não veio, mas a gente vê pedacinhos dele, quando a gente que já é nova criatura vive o futuro no presente. Eu queria orar por você. Senhor Deus, essa é uma noite de entrega total, não por causa de religiosidade, não porque isso é conveniente para um ou para outro, não porque a gente teve medo das consequências. Pai, hoje é noite de entrega, porque a gente deseja o que o Senhor deseja, porque a gente canta o que a gente ora: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. Que esse mundo maravilhoso faça parte do nosso mundo. É o que a gente pede, porque só o Senhor pode trazer isso. Isso é milagre, a gente sabe que é milagre, Pai. A gente sabe que a gente não consegue, mas a gente quer. Então a gente pede. No nome do Cordeiro que foi morto, digno de receber poder, digno de receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, gente. Essa é a mensagem do coração, que eu realmente oro para que
seja a canção dessa igreja, abalando as canções de São Luís, mudando a história do Maranhão. Quando a gente fala isso, às vezes a gente fala e pensa na política. Eu não estou pensando na política. Eu estou pensando na política, eu estou pensando na economia, eu estou pensando nas relações pessoais, eu estou pensando nas relações econômicas entre a gente, eu estou pensando na tua vida, dos seus filhos, dos seus irmãos. Que essa seja a nossa canção em nome de Jesus.